Olá, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos continuar falando sobre termoquímica no nosso pré-ENEM Legal. Bom, na aula passada nós falamos um pouquinho sobre como que funciona a entalpia, como que nós classificamos as reações em endotérmica e exotérmica, e na aula de hoje nós vamos fazer a aplicabilidade dessas temáticas, tudo bem? Acompanha comigo aí na tela. Na aula anterior, nós vimos que, termoquimicamente falando, existem dois processos. Um processo que ele é exotérmico e um processo que ele é endotérmico. No processo exotérmico, ocorre a liberação de calor, a reação ocorre e libera calor para o meio. Já no processo endotérmico, acontece uma absorção de calor. A reação, para acontecer, precisa retirar calor do meio, tudo bem? E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre as variações de entalpia. Olha só. Para calcular o ΔH, que é a variação de entalpia, lembra que ΔH é variação de entalpia. Nós temos três maneiras de determinar essa variação de entalpia. Pode ser por a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes, que é o ΔH. Pode ser por uma energia de ligação e pode ser pela lei de Higgs. Então, na aula de hoje, nós vamos ver como funcionam essas três maneiras de calcular esse ΔH para podermos classificar a reação em endo ou exo. Lembrando que, se esse ΔH ele é positivo, a reação ela é uma reação endotérmica, e se esse ΔH ele é negativo, a reação ela é uma reação exotérmica. Então vamos ao primeiro exemplo. Olha só. Para calcular a variação de entalpia, nós podemos ter o seguinte. Eu posso ter ali a variação dos produtos menos a variação dos reagentes. Então, ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Lembrando que, quando se fala em entalpia, é a quantidade de calor envolvida nos reagentes e a quantidade de calor envolvida nos produtos. Daí eu tenho uma variação de entalpia, que é a variação de calor. Nada mais para saber se esse calor ele vai entrar ou ele vai sair da reação. Perfeito? Então vamos seguir. Olha só. Nesse caso, nós temos o seguinte exemplo. Veja a entalpia padrão de formação em kJ por mol a 25 graus de algumas substâncias. Então nós temos ali o metano, que é menos 74,8, o tricloro de metila, que é menos 134,5, e o ácido clorídrico, que é menos 92,3. Se realizarmos a reação de cloração do metano, qual será o valor da variação de entalpia do processo? Então veja só, nós temos uma reação, nessa reação nós temos várias substâncias, e a questão me deu os valores de entalpia de calor dessas substâncias. Nesse caso, eu preciso calcular o ΔH, eu preciso calcular a variação de entalpia. Então, eu preciso saber qual a quantidade de calor nos produtos e qual a quantidade de calor nos reagentes. Vamos lá. Nós temos um detalhe aí muito importante, que a questão ela não forneceu o valor do Cl2, do gás cloro, tá vendo? Por que isso não aconteceu? Porque toda substância simples ela vai ter variação de entalpia zero. Então a questão ela não vai te fornecer o valor de entalpia de uma substância simples. Lembrando que uma substância simples é uma substância que tem uma letra maiúscula, perfeito? Apenas formada pelo mesmo tipo de átomo. Logo, essa substância não vai trocar calor. Então não tem uma variação de entalpia para a substância simples. Daí, esse valor é zero e a questão ela não é obrigada a te fornecer, tá? Você tem que lembrar, substância simples sempre vai ter variação de entalpia zero. Perfeito? Vamos seguir. Então eu tenho os valores e aí eu preciso organizar a minha equação da seguinte maneira. Eu tenho a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, então vamos organizar. Ali ao lado você vai perceber os valores que a questão te forneceu. Substituindo esses valores, nós vamos ter o seguinte, ó, o ΔH ele é igual ao CHCl3, que é o tricloreto de metila, mais 3HCl, menos o CH4. Perceba que o que era reagente vira produto e o que era produto vira reagente, porque a variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Substituindo os valores, nós vamos ter o seguinte, ΔH é igual a menos 134,5, que é o valor do tricloreto de metila, mais 3 vezes menos 92,3, que é o valor do ácido clorídrico, menos da fórmula menos 74,8, que é o valor do metano. Lembrando que esse menos ele é extremamente importante porque ele vai fazer um joguinho de sinal.
Resolvendo nossa equaçãozinha, nós vamos ter o seguinte, ó. ΔH é menos 74,5, 3 vezes menos 92,3 vai ser menos 276,9, menos com menos, mais 74. Nesse caso, o que você vai fazer? Sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal e subtrai daquele que tem um sinal positivo. Então, nós vamos ter menos 134,5 menos 276,9, isso vai ser menos 411,4 mais 74. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, logo a nossa variação de entalpia é menos 336,6 kJ por mol. Isso significa dizer que esse ΔH foi negativo, então logo nós vamos ter uma reação exotérmica, perfeito? Então sempre lembra, se eu quero calcular ΔH e eu tenho os valores das variações de entalpia, basta que eu faça a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, e aí se esse ΔH for positivo, a reação é endo, se esse ΔH for negativo, como é o caso da nossa questão, a reação será exotérmica, perfeito? Olha só, ΔH negativo, então reaçãozinha exotérmica, perfeito? Vamos seguir. Nós temos agora a energia de ligação. Como que funciona a energia de ligação? Todas as reações químicas, elas acontecem por ruptura ou por formação de ligações. Então eu sempre vou ter reações sendo quebradas e reações sendo formadas, no mesmo ponto de variação de entalpia. Nesse caso, eu vou ter sempre calor entrando e sempre calor saindo de uma reação. Daí eu posso calcular a energia de uma ligação, se essa ligação foi quebrada ou se essa ligação foi formada, perfeito? Então sempre que uma ligação ela for quebrada, ela vai precisar absorver calor para quebrar. Lembra que decomposição sempre é endotérmico. Então reações que são quebradas absorvem calor. Já uma reação que é formada, ela precisa liberar calor. Então reações formadas liberam calor. Agora, onde que essas reações são formadas e onde que essas reações são quebradas? Sempre no produto, a ligação ela é formada. O produto ele não existe ainda. A reação vai acontecer e vai formar produto. Então, lá a reação ela é formada. Já no reagente, vai acontecer uma quebra, uma decomposição. Então, a ligação desses reagentes se quebram para dar origem a novos produtos. Perfeito? Então, olha só na tela. Sempre que essa energia ela for quebrada, a reação ela é endotérmica. Sempre que a energia for formada, essa ligação ela é do tipo exotérmica. Perfeito? Perceba ali na reação, ó, eu tenho o C2H4 mais o gás hidrogênio formando C2H6. Então perceba que eu estou quebrando as ligações dos reagentes e formando a ligação do produto. Lembra que reagente é antes da seta e produto é após a seta. Vamos a um exemplo. Olha só, eu tenho aí C2H4 mais H2 formando C2H6. Então nós temos eteno mais gás hidrogênio formando etano. Perceba as ligações no eteno. Então eu tenho hidrogênio com carbono e uma dupla, né, carbono-carbono, mais o gás hidrogênio formando ali o etano. Veja só, a ligação do carbono ela vai ser 612, mas como eu tenho 4 ligações de carbono e hidrogênio, essa ligação é 412. Tudo bem? Já a ligação hidrogênio-hidrogênio, ela vale 436. Somando essas ligações, nós vamos ter 2.696 kJ por mol. É importante nós lembrarmos que toda ligação no reagente ela sempre vai ser positiva, porque a ligação no reagente ela é absorvida, lembra disso, né? A ligação no reagente ela é quebrada, então para ser quebrada precisa absorver calor, logo ela sempre será positiva. Já no produto, olha o que acontece. Eu tenho ali 4 vezes essa ligação, né, carbono e hidrogênio, então eu tenho C2H6, essa ligação ela vai aparecer 6 vezes, mas ela vale 412, então é só multiplicar. 6 vezes 412 mais 348, que é a ligação entre carbono e carbono. Esse valor vai dar menos 2.820. Já nos produtos, a energia ela precisa ser liberada, então esse valor sempre será negativo. Então eu tenho que ter muito cuidado na hora de calcular a energia de ligação. Por quê? Não é mais igual ao ΔH, não é mais variação de entalpia. Eu não faço mais produto menos reagente. Eu preciso lembrar que no reagente esse valor sempre vai ser positivo, no produto esse valor sempre vai ser negativo.
Então você vai fazer as contas, não precisa se preocupar com os valores das energias e ligações, a questão obrigatoriamente tem que te fornecer os valores, você só vai multiplicar pelas quantidades. No reagente, sempre positivo, no produto, sempre negativo. Justificativa, no reagente o calor é absorvido, porque a reação se quebra, no produto o calor é liberado, porque a reação se forma. No final, é só fazer a diferença de um pelo outro, obedecendo, claro, o jogo de sinal. Tudo bem? Então vamos lá. Como que fica então a nossa questão? Ó, eu tenho 2.696 kJ positivos, porque é a energia do reagente, menos 2.820 kJ negativos, porque é a energia dos produtos. Subtrai um pelo outro, nós vamos ter menos 124 kJ por mol, logo a nossa reação ela vai ter um processo exotérmico. Isso significa dizer que eu gastei mais energia para formar produto do que para quebrar reagente, porque o ΔH da reação ele foi negativo. Perfeito? Assim funciona a energia de ligação. Nosso próximo passo é a lei de Hess. Como que funciona a lei de Hess? A lei de Hess, você vai ter equações subsequentes, mais de uma equação, como se fosse um sisteminha matemático. Nessa equação, pessoal, você vai ter o seguinte: no sistema matemático, pode ser que eu precise multiplicar, dividir, inverter, e tudo isso você vai fazer também na lei de Hess. Ah, professor, mas como identificar se uma questão ela é de lei de Hess? Você vai ter equações subsequentes. Você vai ter mais de uma equação. Normalmente, uma, duas, três, até quatro equações. E nesse caso, você vai ter que movimentar essas equações para que você obtenha uma equação final. Lembrando que essas movimentações, elas obedecem ao sistema da matemática. Se precisar multiplicar, você vai multiplicar. Se precisar dividir, você vai dividir. Se precisar inverter os lados, você vai inverter os lados. Só que tem um detalhe. Tudo que se faz nessas equações é necessário que se faça também na variação de entalpia, que se faça também no ΔH. Se multipliquei o ΔH por 2, toda a equação vai ser multiplicada por 2. Se eu dividir toda a equação por 3, o ΔH também vai ter que ser dividido por 3. Se eu decidir inverter os lados e o ΔH era negativo, agora ele deverá ser positivo. Perfeito? Vamos ao nosso exemplo. Olha só. Então aí nós temos a reação de formação do monóxido de carbono. Nessa reação, nós vamos ter carbono grafite reagindo com meio mol de gás oxigênio, formando o CO, que é o monóxido. Só que percebam que eu tenho equações subsequentes. Então eu tenho uma primeira equação e eu tenho uma segunda equação. Na primeira equação, nós vamos ter carbono grafite mais gás oxigênio formando o CO2 e um ΔH de menos 393,5 kJ. Na segunda equação, nós vamos ter o monóxido de carbono mais meio mol de gás oxigênio, agora sim formando o CO2, com um ΔH de menos 283,0 kJ. Como que funciona então uma lei de Hess? Olha só, você tem na tela duas equações. Então você vai ter que movimentar essas equações para que você obtenha a equação padrão. Sempre é assim. Então eu tenho equações subsequentes, eu preciso movimentar essas equações para que no final eu obtenha a equação padrão. Então vamos ver. O que eu tenho ali na minha primeira equação que me interessa? Eu tenho carbono grafite. Na minha segunda equação, eu tenho o CO, monóxido de carbono. Mas percebam que ele está no reagente. Eu preciso dele no produto. Então eu tenho que inverter os lados dessa reação. Então a primeira equação nós vamos repetir. Então o comando é repetir, porque nós precisamos do carbono grafite no reagente e ele já está. E na segunda equação o comando é inverter, porque eu preciso do monóxido de carbono no produto e ele está no reagente. Fazendo isso, olha o que nós temos. Eu repeti a primeira equação, então eu não vou mudar o ΔH, não vai fazer nada, ele vai ficar lá ao menos 393, mas a segunda equação que eu precisei inverter, olha o que acontece com o sinal do delta. Ele era negativo e agora ele precisa ficar positivo. Feito isso, a necessidade de você fazer os cortes. E como que funcionam esses cortes, pessoal? Matematicamente falando, é uma simplificação. Você vai cortar coisas iguais em lados contrários. Então, se eu tenho CO2 de um lado e CO2 do outro, eu vou cancelar. Tudo bem? E coisas iguais em lados contrários nós cancelamos e coisas iguais do mesmo lado nós somamos. Perfeito? Então, vamos seguir. Nesse caso, eu vou mandar embora CO2 com CO2 e eu mandei embora ali também 1 mol de O2 com meio mol de O2. Quando eu faço essa subtração, 1 mol de gás oxigênio por meio mol de gás oxigênio, vai continuar sobrando meio mol de gás oxigênio.
Então perceba que para montar a reação de formação do monóxido de carbono, foi necessário repetir a primeira equação e inverter a segunda. E aí nós obtemos a nossa equação padrão. Já o ΔH também é só fazer a diferença matemática de um pelo outro. Então, se a primeira reação ficou menos 393,5 e a segunda ficou mais 283,5, só subtrai um pelo outro. E aí nós temos menos 110 kJ por mol, evidenciando uma reação do tipo exotérmica. E assim funciona a lei de Hess. Então, sempre que você tiver uma questão de lei de Hess, a maneira de identificar é perceber se você tem mais de uma equação na sua reação. Nesse caso, sempre vai fazer as movimentações. Tudo bem? Então vamos seguir. Aí na tela nós temos uma primeira questão. Essa questão é do Enem e ela vai dizer o seguinte, ó. O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação química. Então eu tenho 3 mols do acetileno produzindo o benzeno. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes nas mesmas condições experimentais. Então, como que eu sei que essa reação ela vai ser resolvida por lei de Hess? Eu tenho equações subsequentes. Você vê aí na tela, então eu tenho uma reação de decomposição, na verdade é uma combustão do acetileno, e a segunda reação eu tenho uma combustão do benzeno. Qual é o primeiro passo? O que eu quero? Eu quero a reação do acetileno formando o benzeno. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer aí é multiplicar a primeira equação por 3. Por quê? Porque se você perceber, você precisa de 3 mols de acetileno. Está vendo lá na tela? 3C2H2. Na nossa reação padrão só tem 1 mol, então o primeiro passo é multiplicar a primeira equação por 3. O segundo passo, percebe que eu preciso do benzeno no produto? O C6H6 ele deve estar após a seta, no produto. Na segunda reação, ele está no reagente. Então, eu preciso inverter a segunda reação. Então, invertendo a segunda reação, nós vamos ter o sinal do delta trocado. Olha a resolução como é tranquila. Multipliquei a primeira equação por 3, então agora eu tenho 3 mols de acetileno. E a segunda equação nós invertemos. Então, o benzeno que estava no reagente, ele passa a ser produto. Lembrando que tudo que se faz com a reação se faz também no delta. Se eu multipliquei, multiplica-se o delta também. E se eu invertir, também trocamos o sinal do delta. Então, nesse caso, eu mando embora ali 6 mol de CO2 com 6 mol de CO2. Mando embora 3 águas com 3 águas e também 15 sobre 2 mols de O2 e 15 sobre 2 mols de O2. No final de tudo, sobra apenas a nossa equação padrão. Então, eu tenho 3 mols de acetileno formando o benzeno com ΔH de menos 150 kJ. É só fazer a subtração de um pelo outro. Perfeito? Então, nós temos aí como gabarito, letra B. Então, fazendo a diferença pelo ΔH, nós vamos ter aí uma variação de entalpia de menos 150 kJ, evidenciando assim uma reação do tipo exotérmica. Tudo bem, pessoal? Bom, para essas e outras aulas, acessem a nossa plataforma